lisogênico, nós temos os ciclos de replicação dos vírus de animais, que vai ser um pouquinho diferente, né? Então nós temos duas características principais que tornam os vírus de animais, né, a replicação dos vírus de animais um pouquinho diferente da replicação dos vírus de bactérias. Quais são essas características, né? A primeira característica, nos vírus de animais, nós temos a entrada tanto do capsídeo quanto do material genético para dentro da célula. Lá nos vírus bacterianos, nós não tínhamos só a injeção do DNA dentro da célula bacteriana, né? No caso dos vírus de animais aqui, nós temos todo aquele pacotinho ali, né? O capsídeo e o material genético entrando para dentro da célula animal. E como as células animais, elas são células eucarióticas, né? Elas possuem núcleo definidinho, dependendo do tipo de vírus, vai ocorrer a replicação do vírus no núcleo da célula, tá? Nós temos, né, uma característica aqui que é importante, eu já falei quando eu falei lá da estrutura dos vírus, que é a especificidade dos vírus. Então eles são muito específicos, né, para a identificação da célula hospedeira. Então se ele é um vírus que vai causar uma doença no sistema respiratório, ele consegue reconhecer essas células do sistema respiratório ali para poder fazer esse encaixe e se multiplicar dentro dessas células. Se é um vírus que causa problemas no sistema nervoso, ele vai reconhecer as células do sistema nervoso. E como ele reconhece essas células? Ele reconhece por essas proteínas que estão ou no seu capsídeo ou no seu envelope, tá? Então essas proteínas do exterior ali do vírus vão fazer o reconhecimento do tipo de célula que esse vírus vai adentrar. Vamos agora então para a replicação de um vírus de DNA. Nós temos aqui, tá, um vírus hipotético, tá, um vírus com o capsídeo e o DNA aqui como material genético. Esse capsídeo chegou aqui na membrana de uma célula, né, se ligou à membrana dessa célula aqui, reconheceu a membrana dessa célula, se ligou a ela aqui e ele todo é enviado para dentro da célula então. Aqui dentro ocorre um processo que nós chamamos de desnudamento. O que é esse processo de desnudamento? Eu tenho aqui o material genético sendo liberado de dentro de capsídeo. Então o capsídeo foi desmontado e aí o material genético aqui dele sai, então, né? Então aqui nós temos a representação do núcleo da célula. Esse material genético então foi enviado para dentro do núcleo da célula. Aqui dentro do núcleo da célula, né, nós temos a transcrição da molécula aqui de DNA para a produção dos RNAs mensageiros, né? Então tem a produção aqui das moléculas de RNA mensageiro e esse RNA mensageiro vai ser utilizado para a produção de moléculas de proteína, né? Então esse RNA mensageiro que vai sendo produzido aqui, ele vai sendo enviado aqui para o citoplasma da célula, tá vendo? Além dessa produção dos RNAs mensageiros, nós temos também a replicação do DNA do vírus no interior aqui, né, do núcleo celular. Então eu vou tendo aqui a multiplicação das moléculas de DNA no interior do núcleo. Aqui fora, no citoplasma, eu vou tendo a produção das proteínas que vão compor o capsídeo do vírus. E assim que a gente já tem muitas moléculas prontas, né, essas proteínas que vão compor o capsídeo são enviadas para dentro do núcleo, onde há a montagem das partículas virais e esses vírus posteriormente saem aqui da célula animal para poder infectar novas células, né? Então no momento dessa saída aqui a gente pode ter o rompimento ou não da célula, tá? Então esse daqui seria o ciclo de replicação, de multiplicação de um vírus de DNA. Agora nós vamos ver a multiplicação dos vírus de RNA. Esse RNA pode ser positivo ou negativo. Qual que vai ser a principal diferença aqui? No caso do RNA positivo, imagina que a gente tem um vírus hipotético, né? Esse vírus tem aqui o envelope com as proteínas aqui de reconhecimento, o capsídeo e o RNA positivo. Esse envelope chega aqui, ó, ele pode aqui se fundir a membrana da célula, ele pode ser endocitado aqui, né, para o interior da célula. Aqui nós temos a representação do capsídeo e do RNA positivo, né, a desmontagem desse capsídeo e o RNA positivo fica aqui no interior da célula. Esse RNA positivo, ele já tem a capacidade de funcionar como RNA mensageiro, então ele vai se encaixar aos ribossomos da célula hospedeira aqui e esses ribossomos vão iniciar a produção de várias proteínas,
né? Das primeiras aqui nós temos a RNA polimerase, ou também chamada como RNA replicase, porque ela vai estar aqui na função de fazer aqui, né, a produção de novas moléculas de RNA viral. E nós temos a produção também das proteínas do capsídeo e as proteínas que vão compor também o envelope do vírus, né? Então observe aqui, ó, o vírus de RNA positivo tem a capacidade de entrar para dentro da célula e já se encaixar nos ribossomos da célula, já funcionar como RNA mensageiro. Então, tive a produção aqui, né, da RNA replicase. Essa RNA replicase vai fazer um molde inverso, então vai fazer um RNA negativo, e esse RNA negativo vai funcionar como molde para a produção de vários RNAs positivos que vão ser utilizados na montagem de novas partículas virais. Então nós temos aqui a união, né, dos RNAs positivos que foram montados com as proteínas do capsídeo. As proteínas do envelope vão sendo enviadas aqui para a membrana da célula e o vírus montado brota aqui da célula, tá? Então, beleza? Esse é o ciclo de replicação de um vírus de RNA positivo. Nós temos o ciclo de replicação dos vírus de RNA negativo. E qual que é a principal diferença? Olha aqui a diferença, já dá para a gente ver na partícula viral. Nós temos aqui o envelope com as proteínas, nós temos o capsídeo, o RNA negativo e aqui dentro, ó, nós já temos a RNA replicase. Então o vírus chegou aqui, fundiu sua membrana aqui, né, na membrana da célula, então foi endositado. Nós temos aqui o capsídeo, o RNA negativo e a RNA replicase. Esse capsídeo é desmontado e o RNA negativo, a diferença dele para o RNA positivo é que ele não consegue funcionar como RNA mensageiro. Então, eu vou precisar da cópia inversa dele, né, para poder produzir um RNA mensageiro. E como que eu vou fazer essa cópia inversa? Lembra que aqui dentro do capsídeo já veio a RNA replicase, né? Ela já faz essas moléculas de RNA mensageiro, essa cópia inversa do RNA negativo, para poder fazer a produção de proteínas. Então, essa cópia inversa, né, que já vai funcionar como RNA mensageiro, vai ser utilizada aqui para a produção de proteínas. Então, eu tenho aqui os RNAs positivos produzindo as proteínas. Então, eu vou ter a produção aqui também, né, da RNA replicase, que vai ir lá dentro do capsídeo do vírus. Temos também a produção de proteínas do capsídeo viral, as proteínas que vão compor o envelope, e aqui, ó, a RNA replicase faz o molde aqui, né, inverso do RNA negativo, que é esse RNA positivo, e esse RNA positivo vai servir como molde para a produção de várias moléculas de RNA negativo que vão ser utilizadas aqui para a montagem dos vírus. Então, observe aqui que no finalzinho aqui eu estou juntando tudo. Então, dentro do capsídeo, mais uma vez, está indo a molécula de RNA replicase, o RNA negativo vai brotar aqui pela membrana da célula, que já está aqui com as proteínas do envelope encaixadinhas, e eu tenho a montagem de uma nova partícula completa de vírus de RNA negativo. Por que eu expliquei que é RNA positivo e RNA negativo? Né? Isso vem sendo cobrado em algumas questões, então vamos ver como que vem sendo cobrado. Olha só uma questão da UERJ. Analisando o genoma de alguns vírus formados por fitas simples de RNA, encontramos aqueles que são RNA negativo, como do resfriado comum, e os que são RNA positivo, como da poliomielite. Observe que nos vírus RNA negativo, apenas o RNA complementar a seu genoma é capaz de funcionar como mensageiro na célula infectada. Nos vírus RNA positivo, o genoma viral funciona diretamente como mensageiro. Ambos os vírus necessitam para sua replicação da enzima RNA replicase, que sintetiza um RNA complementar a um molde de RNA. O gene da enzima RNA replicase está presente no genoma dos dois tipos de vírus, mas a enzima só é encontrada nas partículas virais de RNA negativo. Explique por que é necessário para sua replicação que os vírus RNA negativo já contenham a enzima RNA replicase, enquanto os vírus RNA positivo não precisam armazenar essa enzima, né? Então o motivo é por quê? Porque o vírus ele precisa ali de fazer aquele RNA mensageiro a partir do RNA negativo, né? Então para ele fazer esse molde complementar aí
para poder produzir o RNA mensageiro, ele vai precisar que a replicase já esteja dentro, né, do capsídeo ali no interior dele, porque senão ele vai ficar inerte, ele vai entrar para dentro da célula e não se encaixa nos ribossomos. Como que ele vai funcionar? Né? Então ele já precisa da enzima ali para poder fazer esse molde complementar. E a B, apresente um argumento contrário à hipótese de que os vírus, devido à simplicidade de sua estrutura, foram precursores das primeiras células. Gente, então eu falei lá no início da aula para vocês, né, que os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Se eles precisam entrar dentro de uma célula para poder se reproduzir, né, como que eles seriam precursores das primeiras células? Como eles viriam antes das primeiras células? Eles tinham que vir depois, então, para conseguir se multiplicar dentro das células, beleza? Então, nós temos aqui a resposta indicada, né? Porque quando eles publicam a resposta de algum vestibular de questão aberta, já vem a resposta indicada. Então, na A, seria que esses vírus precisam da enzima RNA replicase, ausente nas células infectadas, para fazer a cópia do seu genoma, sintetizando assim a fita positiva de RNA, que serve como de mensageiro. E a B, pelo fato de serem parasitas intracelulares obrigatórios, é mais provável que os vírus tenham surgido no momento em que as células já existissem. Quase finalizando a nossa aula, então, nós temos aqui os retrovírus, que são uma outra classe de vírus muito importante de vocês prestarem atenção, porque um vírus que é dessa classe é o vírus do HIV, né, que é um vírus que nós temos aí de grande importância ainda para a saúde pública. Nós temos, então, observem aqui a partícula do vírus, né, então eu tenho aqui um envelope do vírus, o capsídeo, aqui dentro eu tenho o RNA do vírus e aqui dentro eu tenho moléculas também, tá vendo aqui? Assim como o RNA negativo vinha, esse daqui, o retrovírus, também vem com a enzima aqui dentro. Né? Então a gente observa aqui que houve a fusão aqui do envelope do vírus na membrana da célula aqui, né? A gente tem aqui o capsídeo viral, a desmontagem, liberei aqui o RNA do vírus e essa enzima. Como que é o nome dessa enzima? Transcriptase reversa. Observa muito o nome dessa enzima, então é transcriptase reversa. O que essa transcriptase reversa faz? Ela faz esse RNA se transformar em DNA que vai ser encaixado no DNA da célula hospedeira, né? Então aqui, ó, eu tenho a enzima transcriptase reversa se encaixando ao RNA. Esse RNA, né, primeiro eu faço aqui uma fita de DNA e depois a transcriptase reversa faz a fita complementar de DNA, porque o DNA é fita dupla, né? Esse DNA vai para dentro do núcleo da célula, se encaixa aqui, tá vendo? No DNA da célula e quando esse vírus quer se multiplicar, ele só faz a produção aqui de uma fitinha de RNA que vai sair de dentro do núcleo e aí vai ser aqui, né, vai ser multiplicada tanto para produção das partículas virais quanto lida aqui pelos ribossomos para a produção das proteínas virais. E aí a gente tem montagem de novos vírus, né, que brotam da célula e vão infectar novas células. Quando a gente estudar o vírus da AIDS, né, na próxima aula sobre doenças causadas por vírus, nós vamos ver que ele tem especificidade por células do sistema imunológico chamados linfócitos TCD4. Nós temos aqui um exercício que caiu no Enem, né, falando sobre esses vírus, esses retrovírus, e aí como que é o exercício? Ó. Um gel vaginal poderá ser um recurso para as mulheres na prevenção contra a AIDS. Esse produto tem como princípio ativo um composto que inibe a transcriptase reversa viral. Essa ação inibidora é importante, pois a referida enzima. Então, está falando que o gel inibe a transcriptase reversa viral. Essa ação inibidora é importante porque essa referida enzima tem qual função? Então, A, corta a dupla hélice do DNA produzindo um molde para o RNA viral? Não. B, produz moléculas de DNA viral que vão infectar células sadias? Não, né? O ácido nucleico desse vírus é RNA, que vai infectar células sadias. C, polimeriza a molécula de DNA, tendo como molde o RNA viral? Correto, né? Às vezes os alunos ficam com dúvida por causa dessa palavra polimerizar. Polimerizar é produzir um polímero. Então,
a transcriptase reversa, ela vai produzir um polímero. O DNA, ele é uma molécula formada pela união de várias moléculas menores, né? Um polímero, então, ele pode ser... Várias moléculas biológicas são polímeros, mas no caso aqui do DNA, eu não junto vários nucleotídeos para formar, né, o DNA. Então, ele vai polimerizar, produzir esse polímero, né, de DNA, tendo como molde o RNA viral. D. Promove a entrada dos vírus da AIDS nos linfócitos T? Não, né? Não é essa a função da enzima. E E. Sintetiza os nucleotídeos que compõem o DNA viral? Também não é a função da enzima, tá? Então, nós temos aí como letra correta a letra C. Mais simples, aí, pra gente finalizar essa aula aqui, mais simples ainda que os vírus, né? Que podem ter só capsídeo e material genético, nós temos algumas moléculas também que são causadoras de doenças. Então, nós temos o que nós chamamos de príons e viroides. O que seriam esses príons e os viroides? Os príons são proteínas, né? Acredita-se que são proteínas com formação, elas foram mal dobradas e que quando elas entram em contato com proteínas saudáveis, elas têm a capacidade de transformar essas proteínas em proteínas também defeituosas. E isso, né, vai agregando ali aquelas proteínas defeituosas na membrana da célula e pode causar um mau funcionamento da célula, né? Então, são proteínas, só proteína, que vai causar doenças. Quais doenças nós temos? Nós não temos tantas doenças causadas por príons, mas nós temos aquela doença que é famosa, que é chamada doença da vaca louca. Então, é causada aí por um tipo de príon. Sobre os príons, né, é importante a gente salientar aqui que o tempo de incubação deles é um tempo comprido. Então, esse tempo, né, exagerado de incubação faz com que muitas vezes a gente tenha uma dificuldade de identificar qual foi a fonte de contaminação, sabe? Quando você tem a dificuldade de identificar a fonte de contaminação, muitas vezes o controle pode ser difícil também. Então, graças a Deus, a gente tem poucas doenças aí causadas por príons, mas são casos mais graves, né? E viroides também são muito simples, são moléculas de RNA que podem causar doenças. Então, são moléculas pequenininhas de RNA que causam doenças. Até o momento, nós não temos doenças causadas em animais, tá? Conhecidas, causadas por viroides. Então, são doenças de plantas, tá? Que causam má formação da planta, crescimento ruim nessas plantas. Mas são moléculas de RNA. Então, príons, moléculas, são proteínas, viroides são moléculas de RNA, beleza? Gente, chegamos ao fim dessa aula. A gente pode ter uma aula complementar um pouco daqui uns dias, né, para poder falar um pouco mais sobre os vírus, né, algumas situações aí especiais sobre os vírus. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Esse é meu Instagram @BarbaraDutra, né, repetindo o primeiro B aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijão e até mais. Clique no link abaixo para adquirir o material para o estudo e o simulado. Apoia a Prof, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo e envia para aquele amigo que também precisa estudar esse tema.